Olá, amigos e amigas do Evangelho de Jesus. Que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, sabedores que quem cultua o Evangelho em casa faz da própria casa um templo de Cristo, estamos neste propósito de amor para darmos continuidade ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, subtítulo: Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, item 10. Lembrando a vocês que, caso participem do Evangelho em seu lar, jovens ou crianças, há livros de apoio de Eliseu Rigonati, Espiritismo para Jovens e o Evangelho da Meninada, uma história de Jesus. Vamos então, agora, meus irmãos, fechar os nossos olhos, elevarmos nossos pensamentos ao alto para a nossa prece inicial. Graças a Deus, obrigada, amado Mestre Jesus, por essa oportunidade abençoada de aprofundarmos os seus ensinamentos divinos. Gratidão aos guias e amigos espirituais que nos assistem e nos inspiram em seu nome. Mas, acima de tudo, gratidão ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o Evangelho no lar de hoje, dando juntos, graças a Deus. Então, queridos irmãos, vamos dar início à leitura desse item 10 do estudo de hoje. Deus, dir-se-á, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele o poderia. Mas então, onde estaria seu mérito? E, aliás, de que serviria isso? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível. Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal e, como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços e, como filho pródigo, lhe pedirão graça. Agora, passamos às considerações do nosso querido irmão, Senhor Hernandes. Vamos examinar aqui, capítulo 5, 7, item 10, livro Evangelho segundo o Espiritismo, o orgulho. Aqui nós vamos examinar a relação o homem e Deus, a fé, esperança, paciência, perseverança, a dor humana, a humildade como remédio, a busca de Deus, o orgulho, uma blasfêmia. Nós temos um exemplo histórico
do chamado bezerro de ouro. Estão lembrados disso? Está lá na Bíblia, né? A reprovação de Moisés. O bezerro de ouro moderno, estamos cheios deles aí. Os interesses materiais, as conveniências, a criação de um Deus pessoal, exclusivo, muitos deuses de caráter humano para atender a interesses pessoais, de maneira que o nome de Deus é citado, mas sem o devido respeito. Temos as expressões, graças a Deus, vá com Deus, Deus te proteja. Pelo menos essas expressões são simples e que nós as utilizamos muito. Eu e Deus somos um só. Deus, um nome, acima de todo o nome. Deus da vida. Grande diferença entre o Deus vulgarizado, sob desrespeito, e o Deus verdadeiro, único. Nós temos Deus celebrado aí na poesia, na música. Deus é a base das religiões. E as expressões que usamos em nome de Deus, graças a Deus, vá com Deus, Deus esteja nesse lar. Portanto, Deus é o tema central das nossas orações. Deus atua em auxílio a seus filhos, nós. Mesmo aos descrentes e ateus. Existe o ateu? Existe o ateu, graças a Deus, que na hora do sufoco não tem como se garantir. Deus atenta às nossas dores, às nossas súplicas, nossa pobreza. Deus... Agora, examinando a situação lá no Rio Grande do Sul, aí, como é que fica aquela situação lá? Vamos dizer que é o karma? Punição não existe, castigo de Deus isso não existe. É um teste à fé e à confiança? É a dor como remédio? É a união entre os irmãos? Olha que situação braba aquela lá do Rio Grande do Sul. Deus atendendo a pobreza, a mendicância, doenças graves, os mistérios de Deus. De modo que esse termo Deus ocupa realmente a nossa vida. Passo a palavra à nossa querida irmã, Ana Norma. Perfeito, seu Hernandes. Vamos, então, passar a uma reflexão acerca da lição 91, intitulada Fé e Orgulho, que está no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito de André Luiz. Diz André Luiz: embora a incredulidade seja companheira da arrogância, há muitos orgulhosos que se arvoram em detentores da lei divina. Oram a Deus, mas impõem barganhas. Cultivam a ideia religiosa, mas são adeptos do fanatismo. Programam a fé que abraçaram, mas propagam a fé que abraçaram, mas agridem a opinião alheia. Frequentam o templo preferido, mas ironizam a crença do vizinho. Buscam o auxílio espiritual, mas exigem privilégios. Defendem seu ponto de vista, mas agem com prepotência. Convivem com os irmãos de ideal, mas se acham acima de todos. Assumem tarefas assistenciais, mas praticam a intolerância. Fé com orgulho
resulta em combinação desastrosa, porque os orgulhosos que acreditam em Deus imaginam que Deus só acredita neles. Então, passamos à reflexão desse texto de André Luiz, né? As revelações, meus irmãos, acontecem quando Deus se comunica com os seus filhos, né? E isto acontece em toda religião, que vigore o propósito de amor, através da regra áurea. Tudo quanto queres que os outros façam para ti, faze-o também para eles. Porém, quando o orgulho predomina, não é? Surgem expressões como: meu Deus é o que salva. Ou seja, só são válidas as revelações divinas divulgadas pela religião que aquele irmão orgulhoso professe. Oram a Deus, né, mas impõem barganhas. O que André Luiz quis dizer com isso? O que é barganhar com Deus? É uma tentativa de negociação ou acordo com a divindade, geralmente com o objetivo de obter algum benefício ou favor. Exemplo, pessoas que fazem promessas com o objetivo de receber algo em troca, geralmente algo material. Uma das características do espiritismo, meus irmãos, é a fé raciocinada. Portanto, falta ao orgulhoso o ato de submissão à vontade de Deus. Neste sentido, o Mestre nos exemplificou na oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao contrário do orgulhoso, o humilde de coração já entendeu que Deus é aquele que está no alto da montanha, observando o que é melhor para nós. Ele tem uma visão ampla a partir do conhecimento que tem do nosso passado e do nosso presente. Então, ele sabe o que é mais adequado ao nosso futuro, dentro da necessidade e merecimento de cada um de nós. Enquanto nós, que somos limitados caminheiros, vemos apenas o presente, pois, analogamente, ainda estamos no sopé da montanha. Só vemos o que está à nossa frente. Quando André fala, cultivam a ideia religiosa, mas são adeptos do fanatismo, é porque o fanatismo religioso é caracterizado pela devoção incondicional, exaltada e completamente isenta de espírito crítico a uma ideia ou concepção religiosa. Propagam a fé que abraçaram, mas agridem a opinião alheia. Essa é, em geral, uma característica do fanatismo religioso, a intolerância em relação às demais crenças. Frequentam o templo preferido, mas ironizam a crença do vizinho. Isto é falta de respeito aos direitos individuais, em especial à liberdade de escolha religiosa. As religiões servem de ponte entre o mundo humano e o espiritual. Os fenômenos espirituais ocorrem em todas elas. A interpretação desses fenômenos é que variam de acordo com o degrau evolutivo de cada um. Então, um crente evangélico que tenha a clarividência, a clareaudiência, por exemplo, ele vai dizer que Deus ou o Espírito Santo está me dizendo isso assim, quando ele vai orientar. Ao passo que um crente espírita, ele sabe que é a espiritualidade o inspirando, lhe servindo de intermediário, não é? Defendem seu ponto de vista, mas agem com prepotência. Então, é aquele indivíduo, meus irmãos, disposto a se utilizar de qualquer meio para afirmar a primazia da sua fé sobre as demais. Convivem com os irmãos de ideal, mas se acham acima dos outros, né? Daí a orientação do nosso mestre: vigiai e orai. Somos apenas intérpretes das revelações que nos chegam do alto. Chico Xavier foi exemplo de humildade,
um farol a nos guiar no caminho evolutivo. Quando começavam a exaltá-lo, ele dizia ser apenas um cisco, não é? E, apesar de ter psicografado mais de 400 livros, sempre deixou claro que a obra era dos espíritos comunicantes e nunca auferiu, não é, nenhuma remuneração do grandioso trabalho que desenvolveu como intérprete da espiritualidade benfeitora. Daí a orientação de se evitar elogios excessivos, principalmente a expositores espíritas ou religiosos que divulgam o Evangelho do Mestre, para não exacerbarmos nele a vaidade, que é filha do orgulho. Por um julgamento equivocado do seu real valor, o vaidoso busca incessantemente alimentar-se das opiniões favoráveis que os outros possam emitir a seu respeito. É necessário, para que o orgulhoso deixe de crer na sua superioridade, o burilamento, né, a partir do conhecimento a si mesmo, para que se conscientize que ele não é mais do que os outros e que seus irmãos de ideal são tanto quanto ele. Todos são importantes na seara do mestre, do expositor ao irmão que faz limpeza no templo. A força do trabalho coletivo é que faz com que as revelações do alto confortem os corações necessitados, cada qual dando sua contribuição. Para tal, afinal, estas verdades ressaltam da pré-existência da alma e da reencarnação. Assumem tarefas assistenciais, diz André, mas praticam a intolerância. Então, esses são aqueles orgulhosos que estão esquecidos da orientação de Lucas, em 12, versículo 47. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E continua André, fé com orgulho, aí a mensagem final, né? Resulta em combinação desastrosa. Então, para nos auxiliar em nossa caminhada, Jesus propôs a parábola do fariseu e do publicano. Há uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. E aí ele relata 2 homens num templo a orar, não é? O fariseu, que era um daqueles seguidores mais influentes das seitas do judaísmo, de pé, falando, graças te dou, ó meu Deus, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, e não ser também como é aquele publicano. Eu, por mim, jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo que possuo. E aí, apartado no canto, né, estava o publicano, aquele coletor de impostos, repudiado pelo povo judeu, né? Nem sequer ele ousava erguer os olhos para o céu. Batia no peito e exclamava, meu Deus, apiedai-vos de mim, sou pecador. E Jesus fala, digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e o outro não, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Não é? Então Jesus apontou o orgulho como elemento prejudicial à salvação, e ao mesmo tempo ressaltou quanto a humildade pode valer-nos ante a justiça divina. Esse foi o nosso entendimento de hoje, meus irmãos. Vamos passar para a magnetização da água. Cada um de vocês, certamente, já estão com os seus recipientes de água, né? Ele será destapado. E então, nós vamos nos concentrar, fechando os nossos olhos em súplica.
podemos impor as mãos sobre o recipiente. Graças a Deus, obrigado, amado Mestre Jesus, por essa oportunidade de fluidificação ou magnetização deste líquido, tornando-o num remédio precioso, porque nele agora, Senhor, estão sendo depositados os fluidos balsâmicos, medicamentosos, trazidos dos laboratórios do espaço, para que seja esta água transformada num remédio para os corpos físicos e espirituais das pessoas que delas fizerem uso. Que assim seja, graças a Deus. E assim, querido Mestre e amado, nós estamos chegando ao término do nosso Evangelho no Lar de hoje. Com imensa gratidão em nossos corações, nós te pedimos, Senhor, por todos os necessitados do nosso planeta, em especial pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Misericórdia, humildemente nós vos suplicamos, bem como todo e qualquer irmão que estiver vivenciando o teatro da guerra, que a sua benevolência e misericórdia, Senhor, possa balsamizar os seus corações, possa influenciar aos dirigentes desses países em guerra o sentimento da paz, que toda e qualquer dor, seja ela física, espiritual, emocional ou moral, vivenciada por seus irmãos na terra, Senhor, possam ser aplacadas pela sua benevolência e amor. Gratidão a esses guias e amigos espirituais que aqui estiveram nos auxiliando, mas, sobretudo, gratidão ao nosso Pai Maior por esta oportunidade, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho de Lar de hoje, dando juntos graças a Deus.